Olá, paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Felipe Golfeto e hoje nós estamos aqui por um motivo especial. Na verdade, nós estamos inaugurando um novo quadro, este quadro que vai durar enquanto nós estivermos em quarentena, durante este mês de oração, mês de abril. E nós temos por objetivo ajudar você nesse mês de oração com uma mensagem, uma palavra bíblica inspirada por Deus, para que você, enquanto estiver orando na sua casa, possa estar assistindo estes vídeos, durante este período. Nós vamos lançá-lo, colocá-lo no ar todos os dias, agora nesse mês de abril, às 5h15 da manhã. Então esse é o primeiro episódio da nossa nova série Reflexões. O apóstolo Paulo, aos Filipenses, ele vai escrever na sua carta, no capítulo 4, no versículo 6 e no versículo 7, falando a respeito da ansiedade. Lendo o texto, para nós refletirmos a respeito deste texto, o texto diz: "Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus." Nós fomos criados naturalmente com múltiplos sentidos e estes sentidos sofreram deformações no momento em que o pecado ele passou a habitar em nós. E a ansiedade é um deles. Nós sabemos que a ansiedade é algo natural de todos os homens. Existe a ansiedade positiva, quando você, por exemplo, anseia a vinda de Cristo. Essa é uma ansiedade positiva, completamente aceitável. Você, na verdade, deveria ter mais vezes esta ansiedade, deveria estar sempre pensando neste acontecimento e aguardando com ansiedade no seu coração. Isso é algo completamente positivo. O que mais o adversário faz é tentar explorar esta ansiedade em nós, porque, na minha maneira de entender, a ansiedade é como se fosse uma espécie de um antídoto contra a fé. O adversário tenta usar este mecanismo para que você e eu venhamos a entrar em estado de apostasia, que é o estado em que a fé ela é diretamente influenciada pelo adversário, e aí no momento que nós precisamos ter fé e em fé em Deus, nós nos deixamos levar pela ansiedade, e aí a fé ela vai para bem longe de nós. Então o nosso adversário, o nosso inimigo, ele vai explorando estes sentidos para fazer com que nós venhamos a pecar contra Deus. Então a ansiedade a ansiedade negativa, ela é um pecado contra o Senhor, porque ela está se levantando diretamente contra a fé do crente. No momento em que nós deixamos nos levar pela ansiedade, aí nós esquecemos das coisas de Deus, nós nos esquecemos das promessas do Senhor para nós esquecemos da presença do Senhor na nossa vida e nós somos totalmente influenciados pelas coisas do mal, pelo pecado que vem encontrando lugar nas nossas vidas, e assim nós vamos cada dia mais nos distanciando do Senhor. É natural que o adversário vai explorar este mal tão comum em todos os homens. Todos nós, em algum momento da nossa vida, nós somos propensos à ansiedade. Se nós não cuidarmos, nós podemos entrar por este mal e isso vai nos destruir. Por isso o apóstolo Paulo ele vai dizer para nós: não andeis, em hipótese alguma, de maneira nenhuma, não deixais ser influenciados pela ansiedade. Que a ansiedade não domine você, que a ansiedade não tome lugar na sua vida e te segue. Porque, claro, nós sabemos que no momento em que nós estamos ansiosos, é algo muito comum, de nós não conseguimos pensar ou raciocinar em absolutamente nada. Nós nos deixamos influenciar completamente e isso nos prejudica muito, muito mesmo. E aí vem o segredo do apóstolo Paulo para nós. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Ou seja, o apóstolo Paulo não está excluindo de maneira alguma que nós
homens, seres humanos, nós temos preocupações, mas ele está nos ensinando que como nós devemos lidar com as nossas preocupações. De maneira alguma, em hipótese alguma, devemos lidar com as nossas preocupações com ansiedade em nossos corações. Pelo contrário, no momento em que vem em nós as preocupações, nós devemos tornar as nossas preocupações conhecidas diante de Deus. No momento em que você, por causa de um problema qualquer, como nós estamos vivendo nesse mundo, né? Problemas que têm levado pessoas a problemas seríssimos, psicológicos, a questão dessa pandemia que nós estamos vivendo, pessoas que só de pensar o que vai ser daqui a algum tempo mais à frente, elas já estão pensando em suicídio, né? Porque elas não veem soluções, não encontram maneiras, meios de resolver os seus problemas. A ansiedade está dominando o coração destas pessoas e está levando elas à depressão, uma depressão profunda e seríssima. Então, existem meios científicos para lidar com a ansiedade? Pode até existir alguns meios, mas na verdade o melhor meio para se lidar contra a ansiedade é nós fazermos conhecidas todas elas pelo nosso Deus. Então, o apóstolo Paulo vai nos dizer na sequência como é que nós fazemos as nossas ansiedades conhecidas de Deus. Ele vai dizer: sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças. Então, no momento em que você está diante de um problema e este problema pode te levar à ansiedade, você não deixa que isso aconteça. Você, pelo contrário, você vai parar, vai dobrar o seu joelho, vai colocar diante do Senhor as suas necessidades, as suas petições, e aí vai dizer ao Senhor: Senhor, eis-me aqui, eu não sei como resolver, mas eu sei que o Senhor cuida de nós. E aí, no momento em que nós nos munimos desta defesa, que é a oração, a súplica, que nos leva à fé em nosso Deus, porque o antídoto contra a ansiedade, aquilo que ataca a ansiedade e domina a ansiedade é a fé. A fé ela é capaz de prevalecer contra a ansiedade. No momento em que nós depositamos todas as nossas preocupações diante de Deus, nós estamos dando um passo positivo em relação à fé. Nós estamos agindo com fé. Nós estamos nos preocupando em colocar os nossos problemas, as nossas preocupações diante daquele que pode resolver todas as coisas. Aí sim, você terá solução. E mesmo que não venha a existir uma solução para o seu problema, uma coisa é certa, porque o apóstolo Paulo ele vai complementar para nós. Ele vai dizer para nós o seguinte, que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os nossos corações e a nossa mente em Cristo Jesus. Então, quando você pega as suas ansiedades, deposita diante de Deus, quando você coloca fazendo elas conhecidas diante de Deus, você tem a certeza de uma coisa: o Senhor colocará esta paz que não se tem entendimento, guardará o teu coração e a sua mente, você vai viver tranquilo, despreocupado, com toda a convicção em seu coração de que o Senhor estará cuidando de todas as coisas. Como o profeta Abacuque encerra perfeitamente o seu livro, deixando para nós um exemplo claríssimo de como nós devemos lidar com as preocupações deste mundo. Abacuque não vê ali os seus problemas sendo resolvidos. Pelo contrário, Abacuque nos mostra que ter fé é mais do que nós pensarmos positivamente, é mais do que nós acharmos que nós vamos ter os nossos problemas solucionados. Abacuque entende que ter fé é entender que as coisas que o Senhor pensa para nós são maiores do que tudo neste mundo. Abacuque vai terminar dizendo: ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não haja fruto, o produto da vide minta, ainda que os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegrarei no Senhor e me exultarei no Deus da minha salvação. Que o Senhor te abençoe, se inscreva no nosso canal, fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser, assim, com mais um colega aqui conosco. Fique na paz.